A cada nova proposta de envio de armamentos, a promessa de paz se torna mais uma ilusão. O que realmente está em jogo nas decisões que moldam o futuro das nações? Enquanto muitos celebram a ideia de proteção, as consequências dessas ações podem ser um convite ao caos. A linha entre justiça e conflito se torna cada vez mais tênue, e o que parece uma solução pode ser, na verdade, um combustível para a guerra. O que você realmente sabe sobre o impacto dessas escolhas? O cenário internacional tem se tornado cada vez mais turbulento, com um número crescente de ações impulsivas que desafiam limites previamente estabelecidos. Potências globais estão adotando uma abordagem cada vez mais agressiva ao utilizar tecnologias militares avançadas em áreas de alto risco, o que coloca em perigo não apenas as regiões diretamente afetadas, mas também o equilíbrio global. Essas ações não são meros reflexos de rivalidades locais, mas parte de uma tentativa de reafirmar o poder e a influência em um cenário internacional marcado pela constante busca por superioridade. No entanto, a escalada de confrontos que isso pode gerar tende a criar consequências inesperadas e perigosas, gerando um ciclo contínuo de tensão, destruição e incerteza. A história tem mostrado que, quando grandes potências tomam decisões apressadas em contextos de conflito, elas frequentemente acabam intensificando as adversidades, espalhando os efeitos negativos para além dos limites iniciais. O que parecia ser uma solução pontual se transforma rapidamente em um problema muito mais amplo e complexo, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a dinâmica global. Curiosamente, parece que as lições do passado, aquelas que alertam sobre os perigos da escalada desenfreada, estão sendo esquecidas. Em vez de buscar formas de evitar o conflito, os líderes optam por uma estratégia que privilegia a força bruta e a intimidação, como se o poder militar fosse a única resposta viável. Esse movimento em direção ao uso de armamentos cada vez mais letais aumenta substancialmente o risco de um grande confronto, tornando a situação ainda mais difícil de resolver de maneira pacífica. A introdução de novas tecnologias militares nas zonas de combate tem o potencial de transformar o que poderia ser um conflito regional em uma crise de proporções globais. O impacto dessas decisões vai muito além de simples perdas militares, afetando diretamente as infraestruturas essenciais, as economias locais e principalmente as vidas das pessoas que se tornam vítimas desse cenário. Além disso, o efeito no meio ambiente não pode ser ignorado. Conflitos modernos, principalmente aqueles que envolvem armamentos de alta tecnologia, causam danos irreparáveis para os ecossistemas e aceleram a degradação do clima, com consequências que vão muito além do campo de batalha e exigem muito mais do que soluções superficiais para serem mitigadas. Ao tomar medidas tão drásticas, as grandes potências parecem se afastar das lições valiosas que o passado tem a oferecer. A história nos ensina que, frequentemente, tentativas de resolver problemas de forma apressada ou com soluções de curto prazo acabam exacerbando ainda mais os desafios, criando um ambiente global ainda mais instável. A aposta em um confronto militar como resposta para disputas internacionais tem demonstrado ser um caminho perigoso, onde, ao invés de promover uma resolução pacífica, aumenta-se a probabilidade de uma escalada violenta que pode se tornar difícil de conter. Essas decisões vão além do plano militar. Elas têm um impacto profundo no funcionamento das sociedades e nas condições de vida das pessoas. O custo de um conflito prolongado, especialmente com o uso de armamentos cada vez mais avançados, é monumental, não só em termos de vidas perdidas, mas também no sofrimento das comunidades que enfrentam problemas em suas infraestruturas vitais e a devastação de suas economias. O efeito psicológico sobre as populações afetadas também é imenso, com muitos cidadãos começando a questionar a legitimidade das decisões políticas tomadas por autoridades que parecem distantes das realidades locais, gerando um crescente desconforto social e uma falta de confiança nas lideranças. Além disso, uma das maiores contradições nas políticas das potências ocidentais está no fato de que, ao se posicionarem como defensoras da paz e da preservação ambiental, elas frequentemente se envolvem em ações que perpetuam conflitos e exacerbam a degradação dos ecossistemas. É comum ver essas nações pregando a importância da proteção do meio ambiente e
a transição para fontes de energia renováveis, mas, ao mesmo tempo, adotando políticas exteriores que contradizem esses ideais. Por exemplo, ao apoiar intervenções militares em regiões vulneráveis ou ao incentivar a exploração de recursos naturais em áreas sensíveis, acabam intensificando a destruição ambiental, contribuindo para a perda irreversível de biodiversidade e agravando a crise climática. Este paradoxo não é apenas um reflexo da incoerência, mas uma evidência de como interesses geopolíticos de curto prazo, que buscam garantir controle e poder, frequentemente se sobrepõem os valores fundamentais de longo prazo, como a preservação do planeta e o bem-estar das futuras gerações. Essas ações refletem uma visão míope, onde a busca pela segurança e por vantagens imediatas tende a sufocar preocupações mais amplas, como a estabilidade global e a construção de um futuro sustentável. O apoio a políticas que perpetuam a destruição de ecossistemas e a utilização de recursos de maneira insustentável demonstra uma falta de compromisso com a sustentabilidade planetária e coloca em risco os esforços globais de combate às mudanças climáticas. Quando países que deveriam liderar a mudança decidem ignorar os danos colaterais de suas ações, não apenas enfraquecem suas próprias políticas ambientais, mas também enviam uma mensagem perigosa para o resto do mundo, que a preservação do meio ambiente é algo opcional, dependendo da conveniência política ou econômica do momento. Além dos impactos militares e econômicos diretos, há uma dimensão moral e ética que não pode ser ignorada. As pressões internacionais para resolver crises com intervenções militares rápidas não apenas falham em atingir soluções duradouras, como também podem criar um efeito dominó de consequências imprevisíveis, onde o risco de confrontos globais aumenta exponencialmente. A história já mostrou que, muitas vezes, a intervenção apressada em questões internacionais só serve para agravar a instabilidade, deixando um rastro de destruição e sofrimento humano que poderia ter sido evitado. Ao tomar decisões precipitadas, essas potências podem estar cavando um abismo mais profundo, onde não apenas a paz, mas o próprio futuro do planeta fica comprometido. A lição mais importante que a história nos oferece é que os maiores desafios de um conflito não são resolvidos apenas pela força militar ou pelo tamanho das armas em jogo, mas pela capacidade de negociar, de buscar soluções alternativas e de adotar posturas de diálogo. Resolver crises internacionais não deve ser uma corrida para quem tem o maior poder de destruição, mas uma busca por soluções que promovam a estabilidade, o entendimento e, principalmente, a paz duradoura. A solução para os grandes conflitos contemporâneos está na diplomacia, na capacidade de construir pontes e, acima de tudo, na vontade de evitar a guerra. O medo, a impaciência e a pressa dos líderes muitas vezes cegam-nos para os efeitos de suas decisões, levando-os a adotar soluções de curto prazo que acabam prolongando os problemas e criando mais destruição ao longo do caminho. Portanto, a verdadeira questão para os líderes globais não é apenas sobre qual será o próximo movimento militar ou a próxima estratégia de poder, mas sobre como podemos, enquanto comunidade internacional, evitar repetir os erros do passado. Cada ação tomada hoje moldará as condições de vida no amanhã, e é imperativo que essas decisões sejam feitas com sabedoria, com visão de futuro e, acima de tudo, com uma compreensão profunda de que a resolução dos conflitos globais não pode depender unicamente do uso da força militar, mas de uma verdadeira transformação nas relações internacionais, pautada pelo respeito mútuo e pela colaboração.